Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e todos que estão aqui presentes. Em nome de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do ano de 2025. Peço ao vereador Kleber Sela que faça a leitura da Bíblia. Lendo o livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Tentei mudar, mas daí não dava sentido. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso, para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso, obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são contentamento ao do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Palavras do Senhor. Peço ao primeiro secretário Edmar Corrêa Nascimento que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 33ª sessão ordinária, 4/11 de 2025. Ata da 30ª sessão ordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Pontes Lacerda, Estado de Mato Grosso, realizada ao 4º dia do mês de novembro do corrente ano, com início às 18h18, no plenário Walter de Oliveira, da Câmara Municipal, situado na Avenida Minas Gerais, número 1226, Centro, estando presentes os senhores vereadores Marta Cibele Lacerda Marquesan, que a presidiu, Edmar Corrêa Nascimento, que a secretariou, Carlos Henrique Vieira Alencar, Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza, Gilson Martins Salgueiro, José Marcos Santana, ausente o vereador José Cordeiro de Souza, Luana Aparecida de Souza, Ricardo Augusto da Silva e Wildo Pereira da Silva. Aberta a sessão, o vereador Carlos Henrique Vieira Alencar fez a leitura da Bíblia. Na sequência, a presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária, que foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, colocou em votação a referida ata que foi aprovada. A presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura do expediente, sendo apresentadas as seguintes matérias: indicações número 435, 436 e 437/2025, de autoria do vereador Edmar Corrêa Nascimento. Indicação número 438/2025, de autoria do vereador Gilson Martins Salgueiro. Indicações número 439 e 440/2025, de autoria do vereador José Marcos Santana. Indicações número 441 e 442/2025, de autoria do vereador Kleber Ramos de Souza. Indicação número 446/2025, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar.
para que fossem encaminhadas aos órgãos competentes. Mensagem de veto número 013/2025, de autoria do Executivo Municipal, para que seja encaminhada à comissão para emissão de parecer. Projeto de decreto legislativo número 09/2025, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, juntamente com todos os parlamentares, que seja encaminhada à comissão para emissão de parecer. Projeto de lei números 3.317 e 3.322/2025, de autoria dos vereadores Ricardo Augusto e Kleber Sela, respectivamente, para que sejam encaminhadas às comissões para emissão de pareceres. Projeto de lei números 3.319 e 3.320 e 3.321/2025, de autoria do Executivo Municipal, para que sejam encaminhados às comissões para emissão de pareceres. Logo após, passou as comunicações, dando início ao grande expediente, com os seguintes vereadores inscritos: Wildo Pereira da Silva, Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza e José Marques Santana. Passando a ordem do dia, não houve pedido de regime de urgência. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento de voto de pesar número 011/2025, de autoria do vereador Kleber Ramos de Souza, juntamente com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de decreto legislativo número 08/2025, de autoria do vereador Kleber Ramos de Souza, juntamente com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 08/2025, que foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.306/2025, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei 3.306/2025, que foi aprovado por todos. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.303/2025, de autoria da vereadora Marta Cibele Lacerda Marquesan, que foi aprovado por todos. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.312/2025, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.319/2025, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado pela maioria. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.314/2025. E, durante a discussão, o vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar manifestou-se favorável ao projeto, contudo, com ressalvas, no qual justificou-se prioritariamente a favor da reabertura da escola da Vila Matão, pois sempre será defensor da educação. Ainda justificou que a Associação da Estrada do Matão usará provisoriamente o espaço, o que não impede a reabertura da unidade escolar. Por fim, afirmou que a educação básica ou técnica é importante para o desenvolvimento da comunidade do Matão. Registra-se que o vereador Wildo Pereira da Silva se absteve de votar no referido projeto, no qual foi aprovado pela maioria dos vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.315/2025, de autoria do Kleber Ramos de Souza, juntamente com os demais parlamentares, que foi aprovado por todos. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.315/2025, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.316/2025, de autoria do vereador Wildo Pereira da Silva, que foi reprovado pela maioria. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.316/2025, que foi reprovado pela maioria dos vereadores. Nada mais, havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida foi aprovada por todos. Câmara Municipal de Ponta Lacerda, Estado do Mato Grosso, ao 10º dia do mês de novembro do ano de 2025. Marta Cibele Lacerda Marquesan, vereadora presidente, e Edmar Correia Nascimento, primeiro secretário. Em votação, a ata que acaba Pela ordem, de senhor ser lida. presidente. Pela ordem. Em discussão, a ata. Eu só gostaria, presidente, que constasse aqui que eu fiz
Da minha fala não saiu nada, só saiu como foi a votação e nada mais. Eu queria que constasse na ata a minha fala, e não foi constado aqui. A ata só fala aqui que houve o projeto e teve votação, mas não houve. Salvo engano, o Carlos Henrique pediu, tanto que consta na ata. A minha O senhor fala não não consta, mencionou. não consta na ata. O Só senhor isso. absteve do voto. Consta que o senhor absteve do voto. Eu me pronunciei e não consta nada aqui. Não Mas o senhor pediu? Eu não tenho lembrança. Pedi, tenho sim. Sobre o projeto que foi reprovado, presidente. Senhor presidente. Já ficou esclarecido? Vamos dar sequência, então, por gentileza. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Aberta a votação.
Encerrada a votação, aprovada por todos. Peço ao primeiro secretário, Edmar Corrêa Nascimento, que faça a leitura do expediente. Indicação no 379/2025, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Jacques Francisco Bassi, com cópia Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Nayara Mascarenhas, que viabiliza estudos para a implantação de uma academia da saúde em nosso município, contando com atuação de profissional fisioterapeuta e com programas específicos voltados à reabilitação de idosos. Sala de sessões, 10 de setembro de 2025. Indicação número 443/2025, autor Clébio Ramos de Souza. Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Ponta Serra, o senhor Jacques Francisco Bassi, e com cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos, o senhor Wesley Marques de Souza, que viabiliza estudos para a realização de um mutirão de limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobo e galerias pluviais em todas as vias públicas do município de Ponta da Serra. Sala de sessões, 30 de outubro de 2025. Indicação número 444/2025, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Jacques Francisco Bassi, com cópia ao senhor Wesley Marques de Souza, secretário municipal de Obras, e secretário de Esporte, senhor Wellington Alves de Freitas, que seja realizada a reforma da pista de kart, contemplando as seguintes melhorias: tapa-buracos e recomposição do asfalto, nivelamento e compactação do solo, caso haja trecho em terra, aplicação de nova camada de concreto no asfalto quando necessário, pintura e sinalização da via após recuperação, melhoria da iluminação no local e instalação de frases de conscientização e motivação ao longo do percurso, considerando que o espaço é amplamente utilizado para a população para caminhadas, corridas e atividades físicas, conforme fotos em anexo. Indicação número 445/2025, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao senhor Wesley Marques de Souza, secretário municipal de Obras e Infraestrutura e Serviços Públicos, seja realizada a implantação de meio-fios em todas as ruas e avenidas do município que ainda não foram contemplados com esse serviço. Sala de sessões, 3 de novembro de 2025. Indicação número 447/2025, autor Josué Cordeiro de Souza. Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao senhor secretário municipal de Obras, o Wesley Marques de Souza, que realiza a limpeza de bueiros em toda a sua extensão, visando melhorar o escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos e acúmulo de resíduos. Sala de sessões, 5 de novembro de 2025. Indicação número 448/2025, autor Josué Cordeiro de Souza. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Jacques Francisco Bassi, ao senhor secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Wesley Marques de Souza, a necessidade da instalação de braços de lâmpadas em vias públicas do município, na rua Rio Grande do Sul, com a Avenida Paraná, no bairro Santa Cruz. Sala de sessões, 5 de novembro de 2025. Indicação número 449/2025, autora Luana Aparecida de Souza. Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Ponta da Serra, o senhor Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos, o senhor Wesley Marques de Souza, que viabiliza estudos para implantação de calçadas devidamente sinalizadas, com faixas de pedestres e placas informativas em todas as unidades de saúde do município. Sala de sessões, 6 de novembro de 2025. Indicação número 450/2025, autor José Marques Santana.
Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi que viabilize estudos junto ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, a instalação de um semáforo na BR-174, em frente à entrada do bairro Glória, no município de Pontes Lacerda. Sala de sessões, 6 de novembro de 2025. Indicação número 451/2025, autor José Marques Santana. Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi que viabilize estudos para que seja construída uma pracinha no assentamento Triunfo, proporcionando um espaço de lazer e convivência para os moradores da comunidade. Sala de sessões, 6 de novembro de 2025. Indicação número 452/2025, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora Presidente, indica ao excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, concorre ao secretário de Obras, Infraestrutura e Serviço Público, o senhor Wesley Marques de Souza, a instalação de um redutor de velocidades quebra-molas na Avenida Marinho Euclides Chaves, antes de passar a Rua Antônio Delfino, próximo ao comércio Bar do Hélio. Sala de sessões, 6 de novembro de 2025. Mensagem de veto número 014/2025, autógrafo de lei número 3086/2025, projeto de lei número 3291/2025, vereador Wildo Pereira da Silva. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, mensagem de veto. Cumpra-se comunicar-lhes na forma do dispositivo do artigo 63, inciso 11 da Lei Orgânica do município, decido vetar integralmente o projeto de lei constante no autógrafo de lei número 3086/2025, que institui o projeto Monjaro no município de Pontes Lacerda, destinado à prevenção, ao tratamento e ao acompanhamento da obesidade e sobrepeso e das outras providências. A presente proposição tem a nobre finalidade, ao tratar da saúde pública, a criação de políticas. O referido autógrafo de lei, ao instituir o projeto Monjaro, tem o objetivo de assegurar à população o acesso a políticas públicas eficazes e humanizadas voltadas ao tratamento da obesidade e do sobrepeso, mediante disponibilização de medicamentos Monjaro, observados os protocolos médicos e orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, ao proceder à análise da matéria, verifica-se que o autógrafo é incorreto em inconstitucionalidade formal e material pelas razões que passo a expor. Mensagem de veto número 015/2025, autógrafo de lei número 3080/2025, projeto de lei número 3198/2025, vereador Clébio Ramos de Souza. Senhora Presidente, senhores vereadores, mensagem de veto. Cumpra-se comunicar que, na forma do dispositivo do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, decido vetar integralmente o projeto de lei constante no autógrafo de lei número 3080/2025, que dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no município de Pontes Lacerda. O referido autógrafo de lei tem o objetivo de assegurar às pessoas com autismo direito à vacinação domiciliar, quando verificada a necessidade, decidindo conceitos, atribuições e prazos para efetivação dessa medida. Projeto de lei ordinária número 3.323/2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial de outras providências. Artigo 1º. Para atender necessidades orçamentárias do Poder Executivo, fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no município no valor de R$ 990 mil para atender a programação constante no artigo desta lei. Projeto de lei número 3.324/2025, que dispõe sobre autorização para a transferência de recursos financeiros para o Instituto Social da Saúde São Lucas e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar transferência de recursos
financeiro mediante ao termo do repasse ao Instituto Social de Saúde São Lucas, no valor de R$ 311.210,46, destinado à adequação do transformador de energia para funcionamento do gerador da unidade sobre sua gestão nos termos dos dispositivos da lei. Projeto de lei número 3.325/2025, que reconhece como patrimônio cultural de natureza imaterial no município de Pontes da Serra o evento denominado Feira das Nações e das outras providências. Esse projeto de lei do vereador Clébio Ramos de Souza, vereador Clébio da Ambulância. É o que temos, presidente. Passamos aos despachos. As indicações de números 379, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451 e 452/2025, de autoria dos vereadores, serão encaminhadas aos órgãos competentes. As mensagens de veto número 014 e 015 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhada à comissão para emissão de parecer. O projeto de lei número 3.325/2025, de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza, que seja encaminhado às comissões para emissão de pareceres. O projeto de lei 3.323, 3.324, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhado à comissão para emissão de pareceres. Passamos às comunicações. Iniciaremos o grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Wildo Pereira da Silva, para fazer uso da palavra no tempo máximo de 9 minutos. Dispenso. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, para fazer uso da palavra no tempo máximo de 9 minutos. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, público presente, boa noite. Senhora presidente, recebi agora há pouco alguns vídeos, áudio, foto de um acidente que aconteceu ali na Gleba Cerro Azul, envolvendo um ônibus escolar aqui de Pontes Lacerda. Aparentemente foi problemas mecânicos, o veículo caiu num córrego. Aparentemente, né, precisa de uma avaliação. As crianças que ficaram feridas são ferimentos leves, alguns sangramentos em razão do impacto. Mas assim, a gente vendo, depois eu vou compartilhar aí no grupo dos vereadores, mas vendo as imagens, foi uma situação preocupante. Parece que a pessoa que mais sofreu danos foi o motorista. Depois vou estar compartilhando as imagens que tenho. E já conversei com o secretário de Educação e também com a equipe da Educação. Eles estão indo lá dar apoio. Mas o relato que eu tenho dos pais e de algumas pessoas que chegaram no momento do acidente, que a situação foi muito feia mesmo. E a gente tem que dar graças a Deus que não teve nenhum ferimento grave aí. E aparentemente as crianças estão bem. Quero aqui fazer um agradecimento aqui para ficar registrado nos anais deste legislativo, ao deputado estadual Valmir Moreto, que trouxe para Pontes Lacerda e para a região oeste audiência pública para discutir a concessão do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nós sabemos que essa concessão é via governo federal, mas eu quero fazer esse agradecimento porque levantou essa bandeira e fez os pontes lacerdenses, os mato-grossenses ficarem atentos, né? Nós que sofremos muito aí com a queda de energia, eu até brinquei aqui no dia da audiência pública, na verdade, ironizando, presidente, a senhora que é do campo deve sofrer muito mais do que eu, mas o meu bairro ali, o Florais, nesse período de chuva,
um passarinho abre o bico, derruba a energia. Parece brincadeira, senhores. Lógico, não tenho como provar, mas todas as vezes que eu mexi com a rede elétrica da minha casa, eu contratei um profissional, não foi feito gambiarra. E eu tive um ar-condicionado queimado por causa dessas oscilações de energia. Caía, voltava, e um dia o ar parou de funcionar. Não tem outro motivo, o ar era novo. Pode falar, Guilherme. Concede a parte, né? A parte já foi dada, né? Ontem, lá na Gleba 1500, eles ficaram 48 horas sem energia. E eu quero aqui, em nome dos vereadores, do Carlinho, do Clébio, da presidente, quem estava aqui presente, os vereadores, agradecer o nosso deputado Valmir Moreto pela essa iniciativa, esse desprendimento da Assembleia Legislativa para, sim, fazer essa audiência pública, que foi de importância e foi de uma grande importância, sim. Só que, infelizmente, acabamos de fazer a audiência pública, no 1500, só uma família jogou 600 litros de leite fora. E a culpa, né, sobrecai sobre a Energisa, que é o tutor, que é o retentor dos direitos. Infelizmente, passamos por essa dificuldade, uma empresa que não faz absolutamente nada pelo consumidor. Obrigado, vereador Carlinho, pelo aparte. Então, não sei se os senhores souberam, mas essa falta de energia foram 3 postes que caiu, segundo eles, com o vento. E por isso o pessoal da comunidade lá ficou sem, realmente, mais de 48 horas sem energia. E quem produz leite, principalmente, que tem resfriador, perdeu a sua produção. É preocupante. Eu disse isso aqui, vereador Guelo, na minha fala. As coisas mudaram, né, desenvolveram. Eu bebi muito leite eu não tirei leite, mas eu bebi muito leite que era tirado no tambor, entregue no tambor. Hoje nós temos os produtores que têm o resfriador e precisa da energia. E nós estamos nessa mudança econômica, trazendo a agricultura para Pontes Lacerda. A vereadora Marta é da área e sabe que quando os produtores precisam fazer investimento de fios, secadores, precisam de uma energia mais forte, uma energia trifásica, e não tem a estrutura. Então, assim, a gente agradece ao deputado Moreto e que quando forem fazer esse novo contrato, que a gente tenha nesse contrato artigos, né, que dê garantia aos consumidores, porque a gente paga caro para um serviço que não chega com qualidade no final. E para nós, Pontes Lacerdense, também ficarmos atentos, porque o da Energisa é 2027 e o da Águas de Pontes Lacerda é 2030. Quem esteve com a gente aqui nos últimos 4 anos, né, Marquinhos, você assessorando o vereador Kleber, sabe as dificuldades que nós tivemos de 2021 a 2024, com falta de água, em todos os bairros, né? Já não era mais problema pontual. Então a gente também tem que ficar atento. Eu, inclusive, mandei um ofício para a Prefeitura de Pontes Lacerda, porque teve uma reunião nesta casa que a empresa ela mencionou sobre a possibilidade de ampliar, né, o prazo desse contrato. E aí eu fiz um ofício com algumas coisas que passa na minha cabeça do que, se caso for renovado. E por último eu pedi que fosse feita uma audiência pública para a gente poder ouvir o cidadão. Porque é um cidadão que sofre com a falta de água, com a falta da rede de esgoto. Então esse cidadão tem que ser ouvido por nós, vereadores, e também pelo Poder Executivo. Por hoje é só, e que Deus abençoe aquelas crianças ali do Cerro Azul que teve nesse acidente, e para que estejam todas bem. Só para acrescentar, Carlinhos, e o veículo lá é um ônibus novo, né, o que está na linha lá, então realmente tem que ver o que aconteceu. Mas graças a Deus não houve nada de mais grave, né? Isso mesmo, obrigado. Depois partilha lá com a gente. Obrigada. Convido agora o excelentíssimo vereador Edmar Corrêa Nascimento para fazer o uso da palavra pelo tempo máximo de 9 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Eu quero agradecer aqui a presença da EDEIS, que está presente aqui hoje. O Nils, que sempre está em todas as sessões. O Carlos Juliano, é isso? Está presente também aqui, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aí, aqui na Câmara. Pessoal, eu quero ser bem breve nas minhas palavras. Eu fiz algumas indicações na semana passada e na semana retrasada. São 6 indicações. A primeira indicação que eu fiz é a indicação 435, para fazer a acessibilidade nas calçadas e prédios e órgãos públicos do município de Pontes Lacerda. A gente vê a necessidade das pessoas, né, andando nessas calçadas e falta essas acessibilidades. Indiquei também a indicação no 433, indiquei a implantação de uma pracinha com academia de ar livre no bairro Jardim, no Jardim Marília, né, que a gente vê lá naquele bairro que não tem, aquele bairro não foi contemplado com uma pracinha aqui pelo nosso executivo. E a gente fez essa indicação aí pensando nos moradores do Jardim Marília, tá? Indicação número 437, eu fiz essa indicação com o vereador Josué Cordeiro de Souza, vereador José Marques Santana, foi só nós 3, né? A outra foi com a vereadora Luana, que vai ser protocolada na próxima sessão. Essa indicação, nós fizemos essa indicação para o patrulhamento e abertura de estradas vicinais no assentamento Coronel Ari e Gleba Escatulim, localizado na zona rural. O vereador Josué recebeu essa demanda, né, do Leandro, né, Josué? É isso? O Leandro. E automaticamente nós fomos lá ver essa demanda. O Josué fez o convite, nós fomos pessoalmente lá nesse sítio, nessa zona rural. E fomos também na casa do... Como? Fomos também na casa do Matheus Penido, tá? Matheus, muito obrigado pela recepção. Você fez um belíssimo café para nós lá, né, Josué? E o Givanildo também, um ratinho, que é um amigo meu de infância, também esteve presente lá. Obrigado vocês, tá? Eu não sei se esse patrulhamento já foi feito, né? Já estava no agendamento. Vai fazer ainda, né? Isso. Quero agradecer aqui o secretário Wesley, o nosso prefeito Jacques, sempre nos atende nessas indicações. Eu fiz a indicação número 339 também, a implantação de uma academia da saúde em nosso município. Eu fiz a indicação número também 444, essa indicação é para a reforma geral da pista de kart. Eu recebi essa indicação do morador, que sempre frequenta a pista de kart, e ele me passou essa indicação, fiz a indicação e vamos esperar agora o nosso prefeito ver se ele faz esse serviço lá na pista de kart, lá para melhorias, né, para o pessoal. Eu fiz a indicação número 445 também, para implantação de meio-fios em todas as ruas e avenidas do nosso município que ainda não foram contempladas. A gente vê muitas ruas na cidade que não tem os meios-fios, né, e as pessoas vêm cobrando a gente, e a gente faz essa indicação e cobra o nosso executivo também, cobra todos o secretariado, tá? Eu quero aqui agradecer também o nosso prefeito Jacques, que sempre tem nos atendido. O secretário Wesley está fazendo um trabalho lá de excelência, lá no bairro da Vila Guaporé, na Avenida Antônio Colombo da Cunha e na Rua Magalhães. O Edmar também, que é o encarregado da obra, né, que é meu xará, que sempre nos atende lá, e toda a sua equipe. E agradecer também ao nosso prefeito Jacques aí, né, que num prazo recorde conseguiu um terreno aí para o nosso grande hospital regional. Parabéns, Jacques, parabéns, tá, pelo esse terreno dentro da cidade que você conseguiu aqui para o nosso município, para a população vizinha, né? O povo merece, a nossa saúde merece. Então, muito obrigado, Jacques. Sempre você tem tá pensando nas pessoas, né? E conseguindo um prazo recorde aí esse terreno para o hospital regional aqui em Pontes e Lacerda. Muito obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe a todos nós.
Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador José Marques Santana, para fazer uso da palavra um tempo máximo de 9 minutos. Mais uma vez, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de podermos estar aqui nesta noite, né? Mais uma sessão. Eu quero aqui saudar a presidente. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, vereadora Luana. Quero aqui agradecer, né, aos nossos visitantes. Obrigado por ter vindo, seu Wilson, dona Elza, né? Edeis, isso. Obrigado por ter vindo. Tem outro senhor ali, obrigado. Que está esse jovem aí, obrigado por ter vindo. Deus abençoe a todos. Aos nossos ouvintes aí das redes sociais, muito obrigado. Quero deixar aqui meu sentimento pelos acidentes das crianças ali, né, no ônibus, e desejar melhoras, né, para eles. Graças a Deus não houve nada grave, né? Louvamos a Deus por isso, que Deus continua nos guardando. Quero deixar meu sentimento aqui. A senhora Isabel perdeu a vida lá na Avenida Marechal Rondon essa semana. Quero deixar meu sentimento aqui a toda a família da dona senhora Isabel, 74 anos, foi atingida por um carro em alta velocidade e perdeu a sua vida. Meu sentimento aqui ao pastor Elias, lá de Sinop, que era muito amigo nosso aqui da cidade, mudou para lá, está lá em Sinop agora. Toda a família da senhora Isabel Batista de Souza, meu sentimento. E já dá uma fala aqui sobre o nosso trânsito, né? Eu quero conversar com o prefeito, nós vamos conversar, ver se consegue fazer pelo menos 2 quebra-mola ali abaixo da prefeitura. Trânsito muito grande ali, presidente, muito tenso, já me reclamaram várias vezes. E com esse acidente agora, sabe, ficou muito ruim. Eu quero agradecer à polícia, a PM, que tem empenhado aí, está fazendo um bom trabalho. Quero agradecer, a gente tem visto, né, eles têm falado também nas redes sociais. Estão fazendo um belíssimo trabalho para ajudar nesse trânsito. Mas precisa ser feito mais. Eu acho que nós devíamos, né, fazer mais um pouquinho para que possa ajudar, né, parar mais esses acidentes. É na esquina da minha casa ali, cara, eu acho que eu estou orando um pouco. O Celso, quando me vê, já fala, de novo, Marcos. Cara, não sei se você viu lá, Edmar, intenso acidente ali, cara. Entendeu? Descendo aquela rua ali, que é onde é que tem a placa de pare, e as pessoas não param, cara. Atravessam a avenida e acontece vários acidentes ali, cara. Até pediram para mim um quebra-mola ali naquela rua ali. Eu falei, tá difícil fazer até nas avenidas com alto fluxo de veículos, ali piorou, porque... Mas vamos continuar aqui, estamos empenhados, tá? Conte conosco, peça à sociedade aí que pode contar com esse vereador, né? Com todos nós aqui desta casa, estamos aqui para assim trabalhar, pedir, né? E estar junto aí com o nosso prefeito para assim ser feito o que for preciso. Quero aqui agradecer e parabenizar também o nosso prefeito Jacques pelo aquele belíssimo terreno ali que ele conseguiu, né? Em pouco prazo, né? Bateu o Rex, né, Edmar? E um terreno muito bom, praticamente no centro da cidade, né? Belíssimo terreno. Parabéns, Jacques. Parabéns aí, vamos torcer para que dê tudo certo e que esse hospital muito em breve seja feito para a nossa cidade e toda a região de Pontes Lacerda. Deus abençoe o seu trabalho. Senhora presidente, quero falar um pouquinho aqui das nossas indicações. Construção de uma pracinha lá no assentamento Triunfo. Tem pedido as pessoas ali, senhora presidente, uma pracinha. Essas pracinhas pegou, viu? Onde não tem, agora estão pedindo, porque lá na Vila Iguaçu pediram uma pracinha lá também. Aonde? União, pediram uma pracinha também. Agora me pediram na Triunfo, eles querem uma pracinha dessas lá na Triunfo, para um momento de lazer, né? Estar junto ali tomando um tereré, entendeu? Ouvindo um som e descansando, né, na pracinha. Isso é muito bom. A próxima indicação seria uma instalação. Um concede à parte? Sim. As pessoas pedem para nós
e nós pedimos para o nosso prefeito. É isso, né? É aquilo que eu sempre falo aqui, né, Edmar? Nós somos a voz do povo. Nós ganhamos para isso, né? Estamos aqui para, né, levar a demanda do povo, né? Então tá aqui, outra indicação é um semáforo ali na entrada do bairro Glória. A gente sabe que ali é da Sinfra, né? É uma BR, mas se for fazer, tem como fazer, né? O prefeito é a autoridade máxima da cidade, ele pode fazer sim e colocar um semáforo ali, né? Fazer um ofício, mandar para a Sinfra, né? E assim por diante. Pedimos ao prefeito que olhe com carinho ali naquele bairro, tá? As pessoas têm cobrado, têm pedido e têm passado um sufoco muito grande ali sobre aquela entrada. Inclusive tem morrido gente ali já também, né? O finado de Mills Pescada, né? Faleceu ali, saindo daquele bairro ali. Então, assim, seria muito bom um semáforo ali, iluminar aquela entrada, marcar aquela entrada daquele bairro ali, para melhorar o tráfego daquelas pessoas ali. Para frente um pouco, né? Sim. Um semáforo ali na entrada do Glória ajudaria muito, né? Tá aqui, são essas as nossas indicações. E quero agradecer mais uma vez o público, nossos assessores, né? Deus abençoe a todos, uma ótima semana, né? E uma ótima noite. Obrigado, gente. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Josué Cordeiro de Souza, para fazer uso da palavra um tempo máximo de 9 minutos. Senhora presidente, público presente que nos acompanha em casa, todos. Sobre saúde em Cuiabá, da minha esposa, e por isso não pude estar presente na sessão. Senhora presidente, tem as nossas indicações. Fiz a indicação aí, a gente já vinha trabalhando desde o começo do ano sobre a instalação daqueles postes ali na Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Florespina ali no Parque Santa Cruz. Quando foi semana passada, tive a Energisa, até que enfim estava instalando aqueles postes, pois o município espera da Energisa até eles instalar. Foi instalado e agora fizemos a indicação pedindo que seja colocados os braços para a instalação da iluminação. Outra indicação nossa, fomos procurados no nosso gabinete ali, toda a chuva aí, os rios, bueiros, onde que der para desentupir, ser desentupido, esses córregos nossos, vários vereadores já pediram, a gente precisa fazer a limpeza deles. Até estive conversando essa semana com o secretário. A limpeza autorizou o município, que precisa entrar as máquinas dentro desses córregos, seja o Buriti, o Marechal Rondon, fazer uma limpeza antes que venha uma chuva e aconteça o pior, que todo ano acontece. Sim? Desculpa, fica à vontade. Concede a parte. Conversando com o nosso prefeito Jacques, em relação a essa limpeza dos rios, né? E essa autorização da SEMA para a limpeza, né? Ele me falou que essa autorização eles pediram em março, tá? Foi pedido em março, no começo do mandato, e até hoje não saiu a liberação ainda. Obrigado. Conselho à parte, vereador. Aquele que fica próximo ali, aquele trecho que fica próximo à feira, na rua de baixo ali, eu fui fazer a limpeza lá, porque tem alguns, para tirar os entulhos, o lixo, né? Poda de árvore. Em conversa com o secretário, como foi dito aí, foi feito já no início do ano.
E engraçado, né? Eu até brinquei com o secretário, rapaz, como é que pode, né? Para a gente tirar lixo, para fazer a limpeza, tem que esperar o aval de uma secretaria que não sabe o que está a gente passando aqui de verdade. As pessoas, se vir outra chuva forte igual teve, vai alagar aquelas casas lá, vai levar muro, vai deixar prejuízo e depois o molho vai ficar mais caro que o peixe. Então, assim, eu estou correndo o risco de receber uma multa ou intimação porque eu vou lá fazer a limpeza. Não estou preocupado com o segmento que vai me punir, não, mas sim ajudar aquelas pessoas que necessitam, pelo menos para tirar lá aquelas podas de árvore, tirar o lixo que acabou sendo arrastado pelas chuvas, porque não tem como ficar daquele jeito lá, não. Exatamente, Ricardo. O ano passado, fui convidado pelo morador justamente da morador ali. A gente sabe que várias casas aí estão muito próximo ao rio, mas tem um morador ali que a casa dele deu uma rachadura mais de 15 centímetros dentro do banheiro. Toda vez que vem a água está quase levando o muro dele. Então a gente precisa fazer essa limpeza para evitar muitos problemas em muitas residências. Senhora presidente, outra situação, quero falar sobre justamente para trazer a voz do nosso população aqui nessa audiência. E aí trouxe acho que o seu Luiz, se não me engano o nome dele, estava aqui. Atendimento aqui. Volto a dizer, não é os servidores, ela pode, mas só as duas não dá conta de atender a nossa população com mais de 55 mil habitantes. Então foi feito o clamor a ele aqui. Essa sede ali para a gente receber a nossa população, porque a Energisa é uma empresa que arrecada tanto. O Carlinhos falou, parece que foi só o homem vir que aí piorou mais ainda. Em casa, quando foi 11 horas, caiu, deu meia fase e foi voltar 3h30 da manhã. Até meu filho falou, pai, você foi reclamar aí, ó, o que fizeram com nós? Mas é difícil. Então, assim, isso que a gente está na cidade, você imagina um morador da zona rural que não passa. Quero estar falando também, senhora presidente, sobre alguns acidentes, igual o Marcos contou. Então, assim, a gente precisa tomar algumas atitudes, tem que ser tomada. A gente sabe que o prefeito Jackson acho que já abriu para contratar fazer também, ter uma área industrial, também não precisa só cobrar, também tem que dar uma. Então, assim, a nossa cidade precisa fazer ter uma atenção muito. Cada dia mais estamos perdendo vida no nosso trânsito e essa é a nossa preocupação. Pode falar, Marcos. Assim, infratores da lei, né, que falta de respeito, né, falta de consciência, de consideração pelo ser humano, né, e às vezes anda de qualquer maneira, rapaz, eu não sei até onde nós vamos chegar, porque todo dia sempre a polícia tá batendo, e tá sempre acontecendo acidente, cara, e você vai ver muitas vezes, a maioria das vezes é culpa dos motoristas, né, dos infratores da lei, que estão em alta velocidade, tá correndo demais, entra em vias, né, fura placa de sinal de pares, semáforos e assim por diante. Mas eu creio que o prefeito tá também preocupado com a situação e vai se juntar aí com os órgãos, né, da competente para estudar meios para sanar isso aí, né, pelo menos diminuir esses acidentes. Obrigado. Com certeza, Marcos.
O Edmar falou ali da indicação, estivemos lá no Coronel Ari, realmente tem uma estrada lá que precisa ser aberta, Edmar. Então é 5 para ir, 5. Estivemos ali, eu, Edmar, o vereador Marcos Santana, visitando algumas moradias lá, alguns moradores daquela região. Foi muito bom. Conversamos com o prefeito Jacques, até tive a oportunidade de conversar de novo com o Wesley. Então as maquinárias vão chegar lá, acho que essa semana, para fazer esse patrulhamento lá daquela região. Estive em Cuiabá, aproveitando, visitando o nome da nossa população, que já está terminando só aguardando alguns detalhes, mas já vai cair na conta do município aí um valor de R$300 mil em custeio para a nossa saúde. Presidente, só um minuto. É muito preocupante, Carlinhos, a imagem ali dos alunos ali. A gente precisa saber, entender o que aconteceu. Nossa erro do motorista, o que aconteceu. A gente precisa saber e tomar muito cuidado, porque o ônibus escolar ele está carregando muita vida ali e tem que tomar muito cuidado. Ótima semana a todos. Só para contribuir, quero também parabenizar o prefeito Jacques. Convido a Vossa Excelência, a excelentíssima vereadora Luana Aparecida de Souza, para fazer uso da palavra um tempo máximo de 9 minutos. 9 minutos. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite aos meus colegas vereadores. Às vezes pode parecer até redundante as indicações, mas nós somos representantes do povo. E várias pessoas nos procuram, por muitas vezes com as mesmas queixas. E se tem a mesma queixa, é porque está incomodando e se faz necessário. Agora, há pouco, meu colega Edmar, ele falou sobre a sinalização nas calçadas, onde a calçada é rebaixada. E por isso, Edmar, eu também fiz a indicação, porque até me enviaram foto, porque de nada adianta a calçada ser rebaixada e ela não ser sinalizada. E de nada adianta ela ser sinalizada e não ter fiscalização para ser cobrado. Esse final de semana eu até saí andando nas ruas, ali de frente a o que promoção, na praça, que está linda, recém-inaugurada, tem um acesso para cadeirante em vários pontos. E lá tinha carro estacionado bem no acesso. Parece que todo mundo olhava aquela vaga e achava que era estacionamento, ia lá e estacionava. Aí um carro saía, o outro vinha, estacionava. Achava que era vaga para estacionamento, e não é, era o acesso para cadeirante. E até como foi dito na sessão anterior, a gente pode observar pelas ruas, os cadeirantes, aqueles que usam muleta, eles andam na rua, andam no meio da rua. Porque as nossas calçadas, primeiro, não tem onde subir, não tem onde eles têm acesso, e onde tem acesso, muitas vezes, não que o comércio ele não deva expor sua mercadoria.
mas tem que se haver um limite de ocupação da calçada. Não dá para o comércio utilizar toda a calçada. E por onde essas pessoas vão andar? Porque na rua não é o lugar delas, não é o lugar mais adequado para elas estarem trafegando, até porque elas possuem uma mobilidade já debilitada. E se elas não puderem usar aquilo que é de direito, elas vão estar mais susceptíveis a sofrer acidente de trânsito. E o nosso trânsito está caótico, está terrível. Há meses atrás eu fiz a indicação para a instalação de radar eletrônico. Pode até parecer, porque quem quer correr, vai correr. Óbvio que vai, que não vai respeitar. Porém, inibe aquele, educa, porque só doendo no bolso é que infelizmente a gente aprende. Vamos ao exemplo, eu não sei se aquele condutor estava alcoolizado ou não, mas do óbito que teve daquela senhora de manhã, não estava escuro para dizer que não viu, não sei se a pessoa estava alcoolizada ou não, porém o trânsito de Pontes e Lacerda está matando. Falta-se investimento em fiscalização. Temos que ser convocado do concurso mais fiscais de postura para estar literalmente educando. O governo do estado precisa olhar com bons olhos a cidade de fronteira. Nós estamos em uma fronteira. Os nossos policiais, seja da civil, militar, GEFRON, eles precisam ter condição de trabalho. Não dá também para a gente cobrar que a Polícia Militar realize fiscalização no trânsito, sendo que falta viatura, falta pessoas para trabalhar, falta servidores. Eles não sabem se eles ficam no administrativo ou se vêm para a rua, que também tem o período de trabalho, se tem as folgas, tem a escala deles. Então, o governo do estado precisa olhar com bons olhos para a nossa região. Não é mais uma cidade pequena, nós temos mais de 55 mil habitantes. Tem que ser vista com bons olhos. 55 mil habitantes, mais de 20 mil eleitores. E se a gente pegar toda a nossa região, são mais de 100 mil eleitores. Então, ele precisa ver com bons olhos, porque não é uma região qualquer. Tem que ser olhado. Não dá para o trânsito de Pontes e Lacerda continuar matando. E não dá. Esses dias até postaram. A senhora concede a parte? Sim. Vereadora, desculpa. Carlinhos, você vai me infartar a qualquer hora. Até eu assustei, esse microfone está meio alto. Desculpa mesmo. Realmente a senhora está certa no seu posicionamento, que falta é fiscalização. E a vida toda eu escutei que a polícia não dá conta de fazer isso sozinha, que precisaria do município. Eu particularmente, é uma opinião minha, que eu entendo que Lacerda cresceu. Então está no momento de nós termos os guardas municipais. Porque nós já escutamos aqui que a nossa cidade é bem sinalizada. Então não é o problema da cidade, realmente são os condutores. Então a gente precisa ter essa fiscalização para diminuir as mortes, pelo menos, né? Essa região ali da Rua Pernambuco até a Dona Maria Capoeira é uma pista de corrida, são 700 metros e não tem nenhum obstáculo. E nós já pedimos aqui, se eu não me engano, eu já pedi, outros vereadores já pediu a instalação de faixas de pedestres elevadas, até por causa da escola, né? Temos escola, temos igreja. Então, temos as duas escolas ali que as pessoas atravessam. Então, a gente tem que evitar. Eu gosto de quebra-mola? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas hoje é a medida necessária e mais barata e rápida que a gente pode ter, antes dos guardas municipais. Era só isso mesmo. E até porque, como o nosso trânsito está ultimamente, às vezes a quantidade de multa a ser aplicada paga o salário deles, né? Quem sabe, em municípios menores nós temos guarda de trânsito. Isso sim é muito viável. Quero também parabenizar o Jackson pela aquisição, pela doação do terreno, que antes o governo do estado ele pedia que o terreno doado fosse de fácil acesso, que tivesse infraestrutura, e assim foi feito. Agora eu quero saber qual que vai ser o próximo passo do governo do estado, ou a próxima desculpa, se assim, né? E falando em saúde, eu estive em conversa também com o prefeito e ele me disse que vai ver de perto, que vai tomar as devidas providências, porque estavam faltando medicação básica
medicação básica na farmácia básica. Então, eu levei o problema para ele, que o básico não pode faltar, o arroz com feijão a gente não pode deixar faltar. E ele me garantiu que ia tomar as devidas providências. Eu sei que a licitação agora ela é online, então existe uma concorrência muito maior de empresa. Várias empresas realizaram apontamentos, questionamentos, foi protocolado em tempo hábil. O pregão da farmácia foi em tempo hábil, eu procurei saber também. Porém, infelizmente, alguma coisa tem que ser feita até que esse pregão ele transcorra e que tenha condição de se fazer o pedido de medicação em quantidade suficiente e necessária para atender a todos. Uma boa noite a todos, que tenham todos uma ótima semana. Da hora que ele pediu a parte Passamos à ordem do dia. Não há regime de urgência. Mensagem de veto número 013/2025, autógrafo de lei 3.700. Qual que é o número aqui? Não, qual que é o número do projeto? Eu não estava acompanhando aqui. 3.070. É que faltou o número. Mensagem de veto número 013/2025, ao autógrafo de lei 3071/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da mensagem de veto número 013/2025. Parecer número 2/2025 da mensagem de veto número 013/2025, autógrafo de lei número 3071/2025. Relatório. O projeto de lei vetado por meio de veto 013/2025 não é inconstitucional. Voto do relator. Assim, opino pela rejeição do veto. Observação aos votos dos demais membros da comissão está registrados em ata da reunião ordinária. Pontos da Serra, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar, relator. Demais membros, Josué Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto, sobre a mensagem de veto número 013/2025. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Em votação, a mensagem de veto 013/2025. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada pela maioria dos votos. Parecer do projeto Decreto Legislativo número 009/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto Decreto Legislativo número 008/2025. Retificando, é o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de Decreto Legislativo 009/2025.
Parecer no primeiro /2025 do projeto de lei decreto legislativo número 09/2025. Título de cidadão Pontes Lacerdense ao senhor Dr. Luiz Juliano Valério Geron. O relator, após análise do referido projeto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 6 de novembro de 2025. Kleber Sela, relator. José Cordeiro de Souza, presidente. Carlos Henrique Ferreira Alencar, vice-presidente. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de decreto legislativo número 009/2025. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto decreto legislativo número 009/2025. Em votação, o projeto decreto legislativo número 009/2025. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Parecer do projeto de lei 3.317/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.317/2025. Parecer no primeiro /2025 do projeto de lei ordinária 3.317/2025. Da denominação ao logradouro da Praça Vila Guaporé para a Praça Manuel Honorato Rodrigues e das outras providências. O relator, após análise do referido projeto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição e Redação, em 6 de novembro de 2025. Kleber Sela, relator. José Cordeiro de Souza, presidente. Carlos Henrique Ferreira Alencar, vice-presidente. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 3.317/2025. Em discussão. Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei 3.317/2025. Em votação, projeto de lei 3.317/2025. Aberta a votação. Carlos. Oi? Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Parecer do projeto de lei 3.319/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.319/2025. Parecer no primeiro /2025 do projeto de lei ordinária 3.319/2025, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de derruamento e das outras providências. O relator, após análise do referido projeto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 6 de novembro de 2025. Kleber Sela, relator. José Cordeiro de Souza, presidente. Carlos Henrique Ferreira Alencar, vice-presidente. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 3.319/2025. Em discussão. Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Obras do projeto de lei 3.319/2025. Parecer número 2/2025 do projeto de lei ordinária 3.319/2025. Comissão de Obras. Voto do relator. O relator, após a análise do presente projeto, opina por sua aprovação na forma original.
É o parecer. Desta forma, considerando a situação descrita, requer-se o atendimento desta Comissão de Obras em 10 de novembro de 2025. Gilson Martins Salgueiro, José Marques Santana e Josué Cordeiro de Souza. Em discussão, o parecer da Comissão de Obras sobre o projeto de lei 3.319/2025. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei 3.319/2025. Em votação, projeto de lei 3.319/2025. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Parecer do projeto de lei 3.320/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.320/2025. Parecer no primeiro /2025 do projeto de lei ordinária 3.320/2025. Relatório. O projeto de lei foi devidamente analisado por essa relatoria, no qual verificou-se estar em conformidade com a legislação vigente. Voto do relator. Diante do exposto, opina por sua aprovação na forma original. Observação. Os votos dos demais membros da comissão estão registrados em ata da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura. Data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Pereira Alencar, relator. Demais membros, Josué. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3.320/2025. Em discussão. Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei 3.320/2025. Em votação, projeto de lei 3.320/2025. Aberta a votação. Abri. Encerrada a votação, aprovado por todos. Parecer do projeto de lei 3.321/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.321/2025. Parecer no primeiro /2025. Relator, após análise do efeito do projeto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 6 de novembro de 2025. Kleber Sela, relator. José Cordeiro de Souza, presidente. Carlos Henrique Pereira Alencar, vice-presidente. Em votação, perdão, em discussão. Desculpa. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3.321/2025. Em discussão. Em votação, o parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei 3.321/2025. Em votação, projeto de lei 3.321/2025. Aberta a votação.
Encerrada a votação, aprovado por todos. Parecer do projeto de lei 3.322/2025. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.322/2025. Parecer no primeiro /2025 do projeto de lei ordinária 3.322/2025. Relatório. O projeto de lei foi devidamente analisado por essa relatoria, no qual verificou-se estar em conformidade com a legislação vigente. Voto do relator. Diante o exposto, opina por sua aprovação na forma original. Observação. Os votos dos demais membros da comissão estão registrados em ata da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar, relator. Demais membros, José Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3.322/2025. Em discussão. Em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei 3.322/2025. Em votação, o projeto de lei 3.322/2025. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 17 de novembro de 2025, às 18 horas. Tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana. Muito obrigada.